Que história é essa de o Cruzeiro ser comprado por um sheik árabe? No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te trazer todos os detalhes sobre a grande novidade da sexta-feira em Minas Gerais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de te contar tudo sobre essa história que parece maluca, vinda do Cruzeiro, quero dar uma dica para quem curte futebol e tá afim de ganhar uma grana extra. É que o SPM 365, para mim o fantasy mais legal que tem no mercado de futebol, permite a você, com boas escalações, faturar um troco extra. Vou te contar como é que funciona. Você escolhe o campeonato que você quer participar, tem espanhol, italiano, inglês, francês, entre outros, e vai montando um time a cada rodada. E para você começar a brincar é bem fácil, é só pegar na descrição desse vídeo o link, você se cadastra, valida seus dados e automaticamente já ganha $10 para começar a brincar. Bora começar a contar essa história do Cruzeiro sendo comprado por um sheik árabe. Mas para você entender direito, a gente precisa voltar para o começo desse ano para uma entrevista que o Vitório Gallinari, que é conselheiro de um grupo que elegeu Wagner Pires de Sá como presidente tempos atrás, esse Vitório Gallinari deu uma entrevista à Rádio Super Notícia garantindo que tinha uma proposta de um sheik árabe para comprar o Cruzeiro. Esse sheik assumiria todas as dívidas do clube e tocaria o departamento de futebol. Essa história acabou sendo abafada com o tempo e voltou a ganhar um pouquinho mais de destaque depois da reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu na última quinta-feira em Belo Horizonte, Minas Gerais. É que o presidente do Conselho Deliberativo, o José Dalai Rocha, afirmou para os conselheiros que existe sim essa conversa com o sheik árabe. Disse mais, disse que tinha uma reunião marcada para essa sexta-feira em Brasília para tentar avançar nessas negociações, mas que a reunião, por falta de agenda, precisou ser desmarcada. O José Dalai ainda afirmou na reunião que outras 3 grandes empresas procuraram o clube recentemente para demonstrar interesse em financiar essas dívidas do Cruzeiro. É importante destacar, porém, que é diferente o que diz o presidente do Conselho Deliberativo com o que dizia, no começo do ano, o conselheiro, o Vitório Gallinari. O Gallinari garantia que um sheik viria para comprar o Cruzeiro. O Dalai afirma que tanto esse sheik árabe quanto as outras 3 empresas que procuraram o clube recentemente querem só financiar as dívidas. E o Dalai deu algumas declarações fortes. Ele chegou a dizer que a proposta não é comprar, e sim financiar uma revisão tributária, uma valorização dos recebíveis em troca de financiamentos. Depois ele disse também, não podemos explicar essa história em 5 minutos. A maior importância é que essas propostas existem. Não se compra um cachorro morto, tentando valorizar o Cruzeiro, apesar dos 800 milhões de reais de dívida, do fato do time estar na segunda divisão e ter um monte de problema para resolver, entre eles mais de 50 milhões de reais de débitos na FIFA que podem acabar resultando em punições pesadas, como por exemplo a proibição de contratações de jogadores para o time principal e para o time da base, como perda de pontos na competição nacional que estiver disputando, e se os casos de não pagamento persistirem, o Cruzeiro ainda pode ser rebaixado, o que afetaria e implicaria na queda para a Série C. Depois de ouvir tudo isso, resolvi entrar em ação e conversei com o Sérgio Rodrigues, que foi o candidato à presidência derrotado na última eleição, além de um outro membro do comitê de gestão que acaba de deixar o clube. Esse conselho de notáveis que foi formado de forma provisória para tentar ajustar as coisas no Cruzeiro. Esse dirigente pediu off, ou seja, ele pediu para não ter identidade revelada, mas também deu algumas informações importantes, que batem com aquilo que pensa o Sérgio Rodrigues. O Serginho, como é mais conhecido, tem 100% de certeza que trata-se de uma grande falácia, essa história de um sheik árabe comprando o Cruzeiro. Como é que ele tem tanta convicção? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Ele afirmou que se de fato isso acontecesse, nenhum sheik árabe, nenhum milionário ou bilionário chinês procuraria uma pessoa ligada à antiga diretoria, ligada especialmente, por exemplo, ao Itamar Machado. É que o Gallinari é muito próximo do Itamar Machado, que virou alvo de investigação por uma série de coisas que você já conhece. Na visão do Sérgio Rodrigues, se de fato alguém quisesse investir no Cruzeiro, procuraria os caras que estão tocando o Cruzeiro hoje em dia, quase todos extremamente bem-sucedidos em suas empresas e que estão tentando dar um jeito num Cruzeiro abarrotado de dívidas. O Sérgio Rodrigues lembrou que até outro dia o Gallinari era um dos conselheiros, dos vários conselheiros, quase 50, remunerados pelo Cruzeiro, com salário na casa dos 25 mil reais por mês, algo que o próprio estatuto do Cruzeiro proíbe. O cara que é conselheiro não pode ser remunerado, não pode exercer qualquer função paga dentro do Cruzeiro. E ele fez parte de um pacote de quase 100 funcionários demitidos recentemente, que vão garantir uma economia de mais ou menos 30 milhões de reais por mês.
Aquele outro membro do Conselho de Gestão do Cruzeiro, de quem eu falei agora há pouco, pensa bem parecido com o Sérgio Rodrigues. Ele tem certeza que tanto esse Sheik árabe quanto as 3 outras propostas divulgadas pelo Dalai não vão se transformar em nada. Até porque enquanto esteve nesse Conselho de Gestão, nunca se falou sobre a possibilidade de qualquer tipo de parceria ou de alguma empresa assumindo o Cruzeiro para financiar esses 800 milhões de reais de dívidas. Então, a julgar pela declaração dos dois, é melhor que o torcedor do Cruzeiro não crie muitas expectativas em cima dessa possibilidade de uma mega parceria, de alguém que chegue para transformar o Cruzeiro em um dos clubes mais ricos do país. O que o Cruzeiro precisa fazer é continuar saneando suas contas, diminuindo o gasto, seja com funcionários e também com o departamento de futebol. Esse ex-membro do comitê de gestão deu alguns números interessantes. Ele contou que a folha, que já foi de 15 milhões de reais por mês, hoje está na casa dos 5 milhões de reais, ou seja, uma bela redução para um clube que vai ter muito menos receita em 2020 na comparação com o ano passado. E essa queda drástica está muito associada a uma debandada. Já foram mais de 15 jogadores negociados nos últimos dias, alguns por empréstimo, outros em definitivo e alguns até via justiça. Uma pergunta que eu tenho recebido direto de torcedores do Cruzeiro nos últimos dias diz respeito a como é que ficaram os salários dos caras mais bem pagos do clube e que vão permanecer na Toca da Raposa em 2020. Casos, por exemplo, do goleiro Fábio, do zagueiro Léo e do lateral direito Edilson. Vou tentar explicar esse caso usando o exemplo do Fábio, que ganhava até o ano passado 750 mil reais por mês. Esse salário não deixará de existir, até porque o contrato não foi rompido. Mas o Cruzeiro e o Fábio concordaram que ele vai receber um salário bem menor, algo na casa dos 200 mil reais, embora esse valor não seja confirmado, e o Cruzeiro vai pagar 200 mil até a metade do ano que vem, quando imagina que já vai ter uma condição financeira melhor. Isso não significa que o Fábio vai abrir mão de 550 mil por mês daqui até julho do ano que vem. Esse dinheiro vai ser congelado e voltará a ser pago a partir da metade de 2021 de forma bastante parcelada, numa clara forma do Fábio, do Léo e do Edilson de ajudarem o Cruzeiro nesse momento de enorme dificuldade. De qualquer maneira, o Cruzeiro ainda precisa negociar de forma emergencial mais 3 jogadores. Fred, centroavante, Rodriguinho, meio atacante e o Dedé, zagueiro. Todos com salários bem altos. O mais barato deles é o Dedé, que ganha 690 mil reais por mês. Mas são negociações bem complicadas. Vou falar de caso a caso. O Dedé tinha uma proposta do Vasco e uma possibilidade de negociação com um time chamado Wuhan, time da China. O problema é que esse time de Wuhan está exatamente no epicentro do coronavírus. Quase todos os casos na China nasceram exatamente nessa cidade, então nenhum dirigente do Wuhan, nesse momento, tem cabeça para negociar a contratação de jogador. Essa conversa entre o Wuhan e o Dedé esfriou de vez. Como o Vasco não tem capacidade financeira para assumir esse salário de 690 mil do Dedé, o Dedé por enquanto fica, embora não se saiba até quando. A situação do Rodriguinho. Certamente você leu que o Rodriguinho virou alvo do Bahia e que poderia ser negociado a qualquer momento. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Guilherme Belintani, que é o presidente do Bahia. Vou até ler a declaração do Belintani para vocês entenderem mais ou menos como é que pensa o Bahia a respeito dessa história. A frase do Belintani é a seguinte: nós voltaremos a conversar se ele decidir a saída dele do Cruzeiro. Sem isso, não haverá conversa. Por que isso? Porque o Cruzeiro queria que o novo clube do Rodriguinho assumisse 100% da dívida que o Cruzeiro tem com o Pirâmides do Egito. Algo na casa dos 7 milhões de dólares, e o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, disse que não há a menor possibilidade do Bahia assumir um valor tão alto. A ideia do Bahia era pegar o Rodriguinho por empréstimo e eventualmente devolvê-lo no fim da temporada. Ainda dá para sair acordo? Dá, de acordo com as palavras do Belintani, desde que o Cruzeiro consiga se acertar com Pirâmides, mas por conta da falta de dinheiro do Cruzeiro, é difícil imaginar qualquer tipo de acerto nesse sentido. Faltou falar sobre o Fred, que tem um negócio fechado, um acordo verbal com o Fluminense já há bastante tempo. Ele vai ganhar algo na casa dos 300 mil reais por mês no Flu, com direito a bônus que podem elevar esse salário até algo na casa dos 500 mil. Mas o Fred só quer sair do Cruzeiro depois que se acertar com a Raposa. É que tem uma série de pendências que totalizam quase 20 milhões de reais. Entre esses 20 milhões, tem 10 milhões daquele pagamento de uma eventual multa por conta da saída dele do Atlético Mineiro para o Cruzeiro e outros 10 milhões entre salários atrasados, direitos de imagem, luvas e comissão para o seu empresário. Se não houver um acordo com o Cruzeiro, pelo menos uma perspectiva de recebimento de tudo isso, o Fred provavelmente não será anunciado pelo Fluminense. A ideia é se acertar com o Cruzeiro primeiro, para depois virar reforço do Flu.
Bom, pessoal, eram essas as informações do Cruzeiro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Aproveita e também aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, crítica, desde que construtiva. E para fechar, quem tem Instagram me segue lá, @JorgeNicola. Beleza? Um abraço!